Temos uma notícia boa após derrota no São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre o mercado da bola. Tem jogador aí sendo oferecido para o São Paulo? Pode chegar ou não pode? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, ó. São Paulo ontem fez um vexame, mais um aí, né, no estádio do Morumbi ontem, em casa, um jogo vergonhoso contra a equipe do Mirassol. Fomos dominados pelo Mirassol, sempre bom lembrar, né? E hoje foi dia do São Paulo se reapresentar no CT da Barra Funda, porque terça-feira já tem Copa Conmebol Libertadores da América, tá? Vamos lá. Substituído no intervalo do jogo entre São Paulo e Mirassol, em razão de dores na coxa esquerda, o Oscar não teve lesão detectada, tá? Pelo menos uma notícia boa a gente tem aí, né? Depois da partida de ontem, tá? Então ele fez exame e não teve detectado nenhum tipo de lesão, tá? Só que ele tá com inchaço aí, tá? E tá fazendo um tratamento no Refis. O São Paulo, de forma oficial, tá? Falou o seguinte, ó, na nota do São Paulo. Substituído na partida contra o Mirassol por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, o meu Oscar foi submetido a exames de imagem que não detectou uma lesão. Com o edema no local, o camisa 8 ficará em tratamento intensivo no Refis, sendo reavaliado periodicamente quanto à melhora do quadro clínico. Fecha aspas aí, tá? Para a nota do São Paulo, nota oficial do São Paulo em relação a situação do Oscar, tá? Então, o lado positivo é que ele não teve uma lesão, ele teve um edema, né? Então ele vai ficar fazendo tratamento no Refis, né, cara? E assim, ao decorrer dos dias aí, né, que ele vai ser observado, vai ser avaliado, pra gente saber quanto tempo ele vai voltar. Mas o pior não aconteceu. O pior, que era uma lesão na coxa aí, não aconteceu. Que é a notícia boa que a gente tem aí do dia. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas o pior não aconteceu. Isso aí é a notícia boa que fica, né, o lado positivo que fica dessa situação aí do Oscar, tá? O elenco do São Paulo iniciou neste domingo a preparação para o jogo contra o Tajeres, pelo último jogo da fase de grupos da Conmebol Libertadores, tá? Vai ser terça-feira, 7 horas da noite, jogo para encerrar ali a nossa primeira fase aí da fase de grupos da Libertadores. Já garantido nas oitavas, o São Paulo busca uma vitória sobre o time argentino para confirmar a primeira colocação. Se até empatar, a gente garante, né? Mas não tem que empatar, estou dando só um exemplo aqui, só porque esse é o terceiro jogo do São Paulo em casa, né? O último jogo, o terceiro em casa, e não ganhamos até agora nenhum jogo em casa na Libertadores, né? Empatamos com a Alianza Lima e empatamos com o Libertad. Os 3 jogos que venceu foi todos fora de casa, então tem que ganhar o jogo, né, velho? Então você fez 2 festas maravilhosas, espetaculares em casa, e não conseguiu dar uma vitória para a torcida do São Paulo na Libertadores em casa. Vamos ver se agora vai conseguir aí contra a equipe do Tajeres, tá? No treinamento deste domingo, os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Mirassol fizeram um circuito de recuperação com exercício de academia. Jogador que joga, né, que jogaram ontem, mas hoje é só recuperar aí a parte física, né? Não tem trabalho tático, não tem nada. Os demais atletas foram ao gramado para realizar trabalhos de fundamentos técnicos, posse de bola e deslocamento, além de um complemento de finalizações ao gol com enfrentamento. O time ainda treina nesta segunda-feira e faz seu último dia de preparação para enfrentar o Tajeres, tá, rapaziada? Então, amanhã tem mais um treino aí pra gente poder né, ter mais informações sobre o time que vai entrar em campo, né? Se o Zubeldia vai poupar jogador ou não vai, pelo fato do time estar classificado, né? Vamos ver também, esse é um ponto também pra gente aguardar, que a gente vai saber amanhã, né? Que vai ser informação sobre isso e tudo mais, tá? Bora falar sobre o Henrique Carmo, rapaziada, olha aí. Recuperado de uma lesão de sinesmose no tornozelo esquerdo, o atacante Henrique Carmo fez trabalho regenerativo com os titulares neste domingo e com isso está à disposição do Zubeldia para o confronto contra o Tajeres, tá? Já estava disponível para o jogo ali de sábado, né? Mas imaginamos que com tanto desfalque, com mais desfalques ainda que o São Paulo vai ter, né? Porque o Oscar não deve jogar terça-feira, ele deve ser relacionado, tá? O Henrique Carmo aí tá machucado, tá? Ele jogou muito pouco no time de cima das bolas, jogou, sei lá, jogou 2,
3 partidas no time principal do São Paulo é muito, tá? É muito. Mas com tanto jogador machucado, com tanto desfalque, né? E com poucas armas ofensivas, ele deve ser relacionado para o jogo de amanhã, ou perdão, para o jogo de terça contra a equipe do Tajeres, né? Ferreirinha fora, Lucas, né? A gente tem também o Luca, também tá fora, entendeu? O Oscar agora, o Oscar não é a mesma posição do Henrique, mas é um jogador ali, é um meia, né, que faz bastante falta. Então, as nossas opções ofensivas, cara, estão cada vez diminuindo aí, porque sempre tá tendo jogador machucado, né? Então, o Henrique tá de volta aí e é um garoto talentoso, tá? Por mais que jogou pouco até agora aí. Quando tava para renovar o contrato do São Paulo, todo mundo tava puto, pô, tem que renovar, que não sei o que. Tinha saído, disse que ele tava indo pro PSV, todo mundo não gostou, né? Então, o garoto tem talento aí, mas tem que dar oportunidade, né? Tem que dar oportunidade pro garoto. É aí, né? A gente tem que usar o que a gente tem. Ah, qual é que é curto? É curto? Então usa o máximo que você tem. Ah, o Henrique tá no banco, tem que usar, né? O Luca até o jogo contra o Libertad nunca tinha jogado. Entrou, meu irmão, fez uma jogada só e meteu um golaço e garantiu o gol da classificação, né? Tem que fazer, às vezes, algo diferente, entendeu? E tem que usar o máximo que você tem ali, tá? Dá pra ficar com desculpinha igual o senhor Max Cubeiras ficou na coletiva depois do jogo aí ontem não, tá? Olha só isso aqui, meu amigo, presta atenção. No Campeonato Brasileiro de 2025, o São Paulo é o primeiro em empates, que são 6, é o 12º em aproveitamento, tá? São Paulo já tem 40% de aproveitamento no campeonato até aqui. O São Paulo é o 14º em grandes chances criadas aí de gol, tá? Grandes chances de gol. O São Paulo criou 24 chances de gol até aqui no Brasil. É o 14º, tá? É o 16º em gols marcados. 8 gols marcados São Paulo fez até aqui em 10 jogos. É o 16º, é um dos piores ataques do campeonato, tá? Está em 16º em aproveitamento em chutes, tá? 28% de aproveitamento nas finalizações. E também tem 16º em posses que terminam em gol, apenas 8, tá? E está também em 17º em chutes para poder marcar um gol, né? Você precisa de 14,9, tá? Chutes de média para poder fazer um gol. É o 17º melhor aproveitamento aí, né, cara? Então são números terríveis, muito ruins, que só comprova a campanha horrível que o São Paulo faz, a campanha porca que o São Paulo faz, entendeu? Tem que esperar acabar a rodada aí pra ver em que posição o São Paulo vai terminar, né, irmão? Mas pode ficar, irmão, lá beirando as zonas de rebaixamento, igual estava antes do jogo contra o Grêmio, né? Aliás, deixa eu corrigir. No jogo contra o Grêmio, a gente entrou naquele jogo na zona de rebaixamento, porque o Vasco, né, tinha ganhado o jogo mais cedo do Fortaleza. Aí a gente entrou na zona e venceu o Grêmio, né, depois saiu. Aí então é uma campanha vergonhosa, uma campanha porca do São Paulo, tá? Uma falta de respeito, o jogo de ontem, toda a campanha que o São Paulo tá fazendo até aqui no Brasil. Uma vergonha. Uma vergonha, tá? Aí o que acontece? Se você for pegar aí os últimos 15 jogos do São Paulo, né? Aí tem os 10 desse ano e as últimas 5 do ano passado. Os últimos 15 jogos do Brasileirão, o São Paulo tem 2 miseráveis vitórias. Os últimos 15 jogos, o São Paulo ganhou 2, empatou 8 e perdeu 5. Tá? Os últimos 15 jogos do São Paulo no Brasileiro, o São Paulo ganhou 2. Assustador, cara. Assustador aí o que o São Paulo vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Aí tem aquele negócio, né? Volta tudinho. Ah, que o Zubandir tem que ser demitido. Ah, que é Pardal. Aqui é volta toda aquela pressão. O time foi absurdamente vaiado ontem no Morumbi quando acabar o jogo, de forma merecida, de forma justa. O torcedor, ele tem o direito de poder vaiar. Não pode agredir jogador, invadir o campo, ameaçar jogador. Isso não pode. Isso não pode. Né? Você já extrapola o limite de cobrança. Agora vaiar, pode vaiar e muito. E foi o que a torcida do São Paulo fez na beira do gramado, não, na arquibancada ontem, após o fim da partida contra o Mirassol. Aí volta toda aquela pressão em cima do Zubeldia, tá? Mas segundo o André Hernan, nada muda até aqui. Apesar do sinal claro de alerta no Campeonato Brasileiro, não há qualquer movimento de mudança na direção do São Paulo. O time está bem nas Copas,
o ajuste a ser feito é no brasileiro. E o foco é recuperar os jogadores importantes, tá? Então, por mais que o time foi vaiado ontem, tem essa pressão sim em relação ao Zubodia, né, da torcida. Mas, segundo o André Hernan, mesmo com o vexame de ontem, não tem nenhum tipo de movimento para o Zubodia sair agora, tá? O trabalho segue aí, né? O time tá bem nas Copas, né? Passou do Náutico lá da forma que passou. E tá fazendo uma boa campanha na Libertadores até aqui. Mas, cara, tem que fazer mais. Né? Tem que fazer mais. Os times que o São Paulo enfrenta na Libertadores são times ruins, né? Não tô tirando o mérito do São Paulo, mas são times ruins. O Náutico, então, pelo amor de Deus, né? O São Paulo sempre foi e sempre vai ser forte na Libertadores, tá? Isso é inquestionável. E o brasileiro é uma vergonha, cara. O brasileiro é um escândalo, é uma vergonha o campeonato brasileiro que o São Paulo faz até aqui, né, cara? Muito, muito feio o brasileiro do São Paulo, tá? Enfim. Bom, rapaz, o negócio é o seguinte, ó. Tem jogador aí sendo oferecido pro São Paulo, jogador do Vasco, tá? Olha só essa matéria aqui, tá? Que o blog do São Paulo fez sobre o Jair, volante do Vasco. A situação de Jair no Vasco está aberto e tem gerado polêmica nos bastidores. O volante possui o quinto maior salário do elenco. Ele foi retirado das últimas listas de relacionados para não completar os 7 jogos no Brasileiro, porque se ele completar os 7 jogos, né, ele não vai poder jogar aí por outro time. Então o Vasco quer negociar ele, então ele está indo para o banco para não completar os 7 jogos. A diretoria do Vasco está focada em enxugar a sua folha salarial. Considera negociar o jogador, já que ele atualmente é reserva e não tem sido considerado indispensável pela comissão técnica, tá? O empresário dele, tá, rapaziada, e o empresário aí, Vinícius Prates, que é empresário do Jair, ele falou o seguinte, ó, sobre a situação do Jair no Vasco. Estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo, foi o que falou aí o Vinícius Prates, empresário do Jair, né? Porque ele não tá jogando, e evidentemente que está incomodando não só o jogador, mas também o empresário, né? Os caras estão oferecendo ele aí para vários times. Apesar desse movimento, o staff do atleta afirma que até o momento não há propostas concretas ou negociação avançada. Seu contrato com o Vasco vai até o fim de 2025, então o contrato dele está acabando, tá? Só vai até o final do ano, aí, tá? Aí o que acontece? O blog acrescenta aqui, o blog do São Paulo. Entre os clubes oferecidos está o São Paulo, tá? Então o Jair, volante do Vasco, né? Ele estava no Atlético Mineiro, né? Foi muito bem no Galo, depois foi pro Vasco, tá mal lá, vai sair. E foi oferecido não só pro São Paulo, mas também para outros times aí do futebol brasileiro. Aqui que tá, ó. O salário dele no Vasco, tá? É de 620 mil reais, além de mais 300 mil em luvas, tá? Então ele ganha, irmão, mais de 900 mil reais por mês é de salário, mais luvas aí que ele tem direito no contrato dele, tá? Então o contrato dele, irmão, é mais de 900 pau por mês, um contrato absurdo. E o Vasco, né, cara, ele tá, além dele não tá bem lá, quer negociar ele também por causa dessa situação aí do salário dele. E é óbvio, né, rapaz, que ele foi oferecido pro São Paulo, mas é óbvio que o São Paulo não vai pagar esse salário aí pro Jair, né? Não tem nenhuma condição, nenhuma chance do São Paulo pagar isso aí pro Jair. Esquece, pode até, sei lá, que o São Paulo tem interesse nele, se ele reduzir o salário dele, se encaixar na realidade do São Paulo, pode ser que aconteça, né? Porque o contrato dele acaba no fim do ano e a partir do meio do ano ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Mas o São Paulo não vai pagar isso aí pro Jair, apesar de ter sido aí oferecido, né, cara, para o time do São Paulo. Eu não sei o que aconteceu com o Jair, cara, porque ele... Cara, ele jogava muito bem no Galo, né, mano? O Galo foi campeão em 2021 da Copa do Brasil e do Brasileiro. Isso eu não tô enganado, tá? Não tenho certeza agora não, porque tem tempo. Foi em 21 isso aí, né? Mas, se não me engano, ele era titular do Galo, né? E ele era muito bom no Atlético Mineiro, cara. Muito bom no Atlético Mineiro. Não sei o que aconteceu com ele, tá? Se foi só uma fase no Galo, ou se ele tá muito mal no Vasco, porque, com todo respeito, os times do Vasco nos últimos anos são muito ruins, né, cara? Então é até difícil algum jogador aí se destacar, né, cara? Tu vê, por exemplo, o próprio Felipe Coutinho, que é o Coutinho, não consegue se destacar no time do Vasco, né? Tu pega ali o Verratti só e fora ele quase ninguém consegue ter destaque, ter protagonismo. Então pode ser que o Jair saia do Vasco e consiga jogar bem de novo em outro time, como aconteceu no Galo, né? No Galo eu achava ele um baita volante, tá? Achei muitos jogos do Atlético Mineiro naquele ano de 21 e achava ele muito bom volante, muito bom jogador aí, mas foi pro Vasco, com todo respeito. Nem entendi ele sair do Galo para ir pro Vasco, mas enfim,
né? É um jogador interessante, tá? Mas por esse valor, né, irmão, é impossível, não tem a menor possibilidade dele vir para São Paulo por esse valor menor, tá? A única chance é o São Paulo se interessar pelo jogador e ele reduzir aí, né, cara, boa parte desse salário para ele poder vir para São Paulo. Fora isso, não tem nenhuma chance dele chegar aí no time do São Paulo, tá? Meu querido, o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Novo presidente da CBF, Samir Chaldi, garante que irá reduzir os campeonatos estaduais para no máximo 11 datas, tá? Então a gente teve lá na CBF hoje, como a gente comentou com vocês, né, o Samir Chaldi aí assumindo aí, né, o comando da CBF. Ele é o novo presidente, foi confirmado aí hoje, tá? E ele falou o seguinte sobre os estaduais, abre aspas. Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário. Assumo o compromisso de reorganizar os estaduais para um calendário de no máximo 11 datas. Fecha aspas aí para o Samir Chaldi, tá? Então, já chegou aí falando que a prioridade inicial dele, né, que chegou agora, já é diminuir o estadual, tá? Não vou lembrar agora de cabeça quantas datas tem o campeonato estadual, né? Mas é jogo pra cacete, né? Tem meses e meses aí de estadual no começo do ano. E segundo ele, a prioridade é diminuir para no máximo 11 datas. No máximo 11 datas aí de campeonatos estaduais no começo do ano. Acho que a ideia é boa, né? Que eu não já falei isso em outros vídeos, vou repetir. Eu não sou a favor de acabar com os estaduais, mas eu sou a favor de diminuir, tá? Eu acho que o campeonato estadual é legal, tem que ter, ajuda os clubes pequenos, dá calendário para muito time que não tem, mas tem que diminuir, cara. É muito longo o campeonato estadual, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.